Isso. Abra sua Bíblia no livro do... Já ia falar profeta. No livro de Neemias 13. Vamos achar Neemias 13. O que está acontecendo, Isabela? Tá. Então, os irmãos que estão em casa aí é porque teve uma variação de internet, se alguém está vendo aí ainda. Livro de Neemias, capítulo 13. Isso, a gente vai, vou fazer o seguinte. A gente precisa voltar um pouco, porque senão a gente não consegue. Nós vamos ler o livro de Neemias, capítulo 13 inteiro. Pode falar. Hein? Olha só, não. Quando a Bíblia fala livro de Moisés, são 5 livros da Bíblia. O Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso é chamado em grego de Pentateuco, e isso é chamado em hebraico de Torá. Guardou? Então, quando fala Torá, está falando desses 5 primeiros livros da Bíblia. Quando falava Pentateuco, é os 5 primeiros. Então, Pentateuco e Torá é a mesma coisa, que são 5 primeiros livros da Bíblia. Todos esses 5 primeiros livros da Bíblia são livros de Moisés. Então, quando fala escritos de Moisés, pode ser esses 5. Normalmente se refere a 613 leis, que são 611 mais 2, tá? Guardou? Beleza? Isso. Tá? Gente, dentro da escola, diferente do culto, você não pode interromper o culto, quero falar e dar opinião. Não pode. Na escola, pode. Então, aqui, quando a nossa sala de aula fala, eu queria perguntar um negócio, entendeu? Então, pode perguntar. No culto não se interrompe o culto, mas na escola a gente pode ir conversando para que, né, tá bom, então pode fazer pergunta sim, não tem problema nenhum, não atrapalha, pelo contrário, ajuda as pessoas a compreender outros aspectos dos quais elas não tinham visto. O livro de Neemias 13, a gente vai fazer a leitura, vamos lá? Vou começar lendo e a gente vai, vamos ler consecutivamente. Está escrito assim: naquele dia se leu o livro de Moisés e o povo ouviu, e foi achado nele escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. Esses escritos estão em Deuteronômio, que escreveu isso, tá? Deuteronômio 31. Só para você saber que, quer dizer, no 5º livro da Bíblia está escrito esta ordem de Moisés. Tá? Verso 2. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em vez. Quando o povo ouviu essa orientação da Torá, lei escura, Não, peraí, precisa ler isso de novo aí. Pera só um pouquinho, leia com... Respira e leia de novo, fazendo favor, para você ler direitinho, tá? Israel, todos os que eram da ascendência estrangeira. Pode ler de novo o 3, Samar, por favor. Quando o povo ouviu essa orientação da Torá, ele excluiu sumariamente de Israel todos os que eram da ascendência estrangeira. 4. Ora, antes disso, Eliasabe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, que tinha aparentado com Tobias. E fizeram-lhe um depósito grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, e se ordenaram para os levitas cantores e porteiros, como também a oferta aos
isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, Não, Artaxerxes. rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. 7, pode ler. Então recebi autorização e parti de volta a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma câmara a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei profundamente decepcionado. Por isso, atirei todos os móveis de Tobias fora daquela sala sagrada. 9. Ordenando eu, purificaram as camas. Tornei a trazer para mim da casa de Deus, com as ofertas de alimentos e missa. 10 voltou aqui. E entendi, deste modo, que as porções dos levitas não se lhe haviam dado, e que os levitas e os cantores que faziam a obra haviam fugido cada um para a sua própria terra. 11. Então repreendi os oficiais e Davi. Porque a casa de Deus ficou abandonada, em seguida convoquei os levitas e os cantores e aos seus devidos. Pode ler, ô Guilherme, pode ler. Pode ler. Estamos aqui na escola. Gente, eu gostaria que todos lessem, tá? Não tem problema se tropeçar, não tem problema. Eu acho que é importante você aprender a ler. Então, se tropeçar, não tem problema. Nós estamos na escola para isso, tá bom? Ô Gui, pode ler, fazendo favor. Todo o povo de Judá, então, trouxe o dízimo dos Cereais. cereais, do vinho, do e do azeite para os depósitos. Depois. Ótimo, muito bom. 13. E por tesoureiros, os cereais, Selemias, o sacerdote, e o Zadok. o escrivão, e a daí. Dentre os levitas, e com eles, Hanã. Anã, Sim. filho de Zarfu, filho de Matanias, o que se tinha nascido e se encarregou a distribuição para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lavados ao saco e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de prado, que trazia em Jerusalém e conquistavam. E protestei contra eles por venderem mantimento neste dia. 16. E em Jerusalém viviam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que comercializavam em Jerusalém entre os filhos de Judá. Por esse motivo, instruí nobres de Judá. Por que estáis praticando o mal tão grande, profanando o dia do... Isso, gente, direitinho. 18. Porventura, os vossos pais não cometeram o mesmo erro e por isso o vosso Deus
calculando a guarda sagrada do sábado? Quando as sombras do pôr do sol chegavam às portas de Jerusalém, antes do início do Shabat, sábado, eu ordenei que elas fossem todas fechadas e que não fossem abertas novamente antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens de confiança junto aos portões para assegurar que nenhuma carga entrasse durante o dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém. Obrigado. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. 22. Então dei ordens expressas aos levitas que se purificassem e fossem vigiar os portões, a fim de garantir que o dia do Shabat, sábado, voltasse a ser respeitado como sagrado. Além disso, naquela época constante também que alguns judeus tinham Desposado mulheres, né? Ou mulher, eu não sei a sua versão, mulher. Mulheres. Isso, as doditas. Amonitas. A mulher de Asdod, de Amon e de Moabe. Muito bem, tá bom, Gui, vai lendo, tá tudo bem, tá? Pode ir lá, Emanuel. E seus filhos falavam nele, a Asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada clã. 25. Contendi com eles, amaldiçoei e espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. 6. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. E ele era amado de Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. E, nesse presente momento, temos que praticar este mesmo grande mal, essa deslealdade contra a pessoa do nosso Deus. E estáis vos casando com mulheres estrangeiras? Eis que um dos filhos de Joiada, filho do sacerdote Eleazar, era genro de Sambaate, um coronita, e eu que tive a outra. E orei, não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio dos levitas. Assim o tentei de todo o estrangeiro. Designei os cargos de sacerdócio dos levitas, cada um em sua obra. Como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para bem. Eu não sei se na leitura, se os irmãos conseguem na leitura já absorver o texto. Então, vou citar o texto para os irmãos, tá?
Porque eu, pelo menos, a leitura de primeira vista, às vezes eu não compreendo bem e eu preciso ler várias vezes. O que está acontecendo aqui? Então, você tem que pensar que esta época que está acontecendo, esse negócio de Neemias aqui, é o caso lá de Malaquias. Isto é, Malaquias é um pouquinho depois, né? Malaquias é depois. Ele está ali, quer dizer, ele está na época ali um pouquinho depois. O que está acontecendo? Está tudo errado, gente. É crente casando com descrente. Então a primeira coisa que a gente aplica hoje, vocês, sobretudo aqui, eu tenho uma moçada aqui ainda solteiros, você não pode casar com uma menina não cristã. Você não deve casar com uma menina que seja católica, com um rapaz que seja católico. Você não deve casar com uma pessoa que seja de outra religião. Por quê? Porque vai acontecer... Você viu a leitura que está escrita aqui? Qual língua que eles falavam, os filhos lá? Lembra que alguém leu, não sei se foi alguém leu assim, que esses filhos mistos falavam qual língua? Asdodita. Quer dizer, ao invés dele falar hebraico, eles falavam a língua de quem? Quem que manda em casa? Fala para mim, quem que manda? É o pai ou a mãe? Mãe. É a mãe que manda. Então o que acontece? Não, sério mesmo. Na educação, prevalece o que a mãe diz. Não vem, não. Isso é indiscutível, igreja. Isso não é feminismo, não. Para de ser tolo. Na educação é mais fácil que o que a mãe está colocando vai prevalecer. Por quê? Via de regra, a mãe fica mais tempo do que o pai. Amém, gente? Amém ou não? Amém? Então, via de regra. Há exceções, lógico que há exceções. Estou dizendo o quê? Então, ele está dizendo, o que é mistura? O que é isso? Judeu com amonita, judeu com asdodita e judeu com moabita. Qual que é o nome disso? O nome disso chama-se samaritano. Então, essas pessoas são samaritanas. Essas pessoas são misturadas. Ele pega o exemplo do cara mais fera que existe, da pessoa mais sábia que existe, para mostrar que nem sabedoria pode aguentar o convívio com uma doutrina errada. Você pode ser sábio e bem doutrinado. Se você viver com quem não é de Deus, você vai perder a sua sabedoria e a sua doutrina. Com quem aconteceu isso? Com o grande Salomão. Ele casa com a egípcia, ele casa com da Fenícia. Então, por quê? Qualquer um de vocês aqui, misturem-se lá fora. Misturem-se com estoicistas, misturem-se com budistas, com espíritas, com católicos, com qualquer outra religião. Misturem-se lá fora. E vocês vão ser contaminados por suas doutrinas. Vocês vão acreditar em horóscopo, vão acreditar, ai meu Deus, ai está amarrado, ai em nome de Jesus. Você não sabe usar isso. Então a pessoa que não tem alicerce, ou que entenda alicerce, se mistura com outros povos, acontece isso. O que acontece? Um desvio. Olha o cúmulo que chegou do Eliasibe. Não sei se na língua do Emanuel lá está Eliasabe, alguém leu aí Eliasabe por 2 vezes. Então é Eliasibe na minha Bíblia. Então, assim, essas questões, na Bíblia sempre acontece isso. Às vezes tem uma letra A ou letra E, isso não tem problema, tá? Então, várias vezes vai acontecer questões de linguagem e tal. Não sei se leu errado ou se está isso mesmo. Isso não é uma coisa problemática. Bom, então esse Eliasibe ou Eliasabe, olha o que ele fez. Primeiro que o filho casa, você viu lá que casou parentado com Tobias, e o outro aparentou com Sambalá. 2 inimigos maiores do povo de Deus, mas inimigo que impediu a construção do templo. O que ele fez? Ele chegou ao cúmulo de dentro da igreja, do lado do tabernáculo, dentro da igreja de Deus, onde guardava os mantimentos do dízimo, o cara fez uma casa lá, foi morar lá. Ele foi morar lá, Não, mas quem foi morar? Um amonita. Gente, bom, essa situação ruim, então você vê assim, e o outro pecado? A leitura conseguiu pegar? Qual é o erro no dia de sábado deles? Fazendo comércio. Parabéns, Emanuel. Você é um cara fera, está bem atencioso. Eles estavam trazendo mercadoria, eles estavam vendendo. E o que eles estavam fazendo? Trabalhando. Então eu afirmo a todos vocês aqui, livres todo o sangue.
Pessoas que arrumam emprego, ele não vem numa terça-feira de noite, ele não vem numa quinta-feira de noite, ele não vem do domingo, eles estão no pecado. E o pecado que eles estão cometendo é exatamente o mesmo de quebrar o sábado. O que o Neemias falou? Gente, porque vocês trabalharam no sábado, Deus falou assim, vocês vão me pagar esse sábado. Como que vocês vão me pagar esse sábado? Eu vou te cobrar por esses sábados. Vocês estão devendo o sábado, então não tá. Porque vocês trabalham no sábado, então não tá? Então eu vou fazer o seguinte, 70 anos eu vou te dar. Deus cobrou deles, porque no sábado eles não iam ao culto, ele cobrou 70 anos. Ó, 70 anos de cativeiro. Isso não é brincadeira. É a pessoa que não vai à igreja. Olha só, gente. Qual o sentido que estou trazendo para o sábado no nosso dia? A minha aplicação pessoal, como pastor e teólogo, estou aplicando assim. Que o que significa para o sábado, para aquela época, significa para nós a nossa dedicação. Então, na terça-feira, você não pode separar 2 horas só. Ainda que morte cansado, eu reconheço que quem pegou 6 horas da manhã, pelo amor de Deus, a hora dessa está meio quebrada. É cansativo? Sim. Quarta-feira, encontro de irmã. Quinta-feira, um culto, que é extremamente mais leve. E domingo. Ora, nós encontramos oficialmente 3 vezes por semana. Ora, quanto que dá um sábado? Um dia são quantas horas? 24 horas. E a gente tem 3 cultos de 2 horas. Quanto que dá isso? 6. 24 dividido por 6 dá quanto? 4. Vocês estão entendendo? Nós estamos devendo a Deus mais de 40%. Caramba! Há uma dívida com a pessoa de Deus, se fosse medir nessa proporcionalidade. Então, irmãos, olha, vou falar para vocês. Essas 2 horas de terça-feira, quarta-feira é 1 hora só, que é só irmã. Quinta-feira só 2 horas e domingo só 2 horas. Se você não vier, você está profanando o culto. É o mesmo erro. Essa é a minha aplicação como teólogo. Eu estou aplicando assim dessa maneira. Porque qual que é a dedicação que eles tinham? Eu estou falando de coisa palpável. O que aconteceu então? O que Deus fez? Vocês lembram no tabernáculo? Tinha uma manifestação de Deus. Como é que era a manifestação de Deus? Através de quê? Isso, Manuel. Ó, Manuel está sabendo das coisas. A manifestação de Deus no tabernáculo era por um fogo. Então havia um fogo que eles viam. É visível, palpável. Chegou agora, o que eles viam? Nada, nothing, nada. Viu nada, tinha nada. Por quê? O que foi avisado lá por Abacuque lá? O justo vai viver da fé. Vamos voltar? Vamos aqui, nós vamos voltar aqui. E eu vou fazer o seguinte, vou cortar aqui e deixar vocês ali. Vamos lá? Então vamos voltar aqui. Isso, a gente pode deixar aberto em Malaquias, a gente vai ficar lá em Malaquias de novo, e a gente vai voltar ao texto aqui. Eu preciso de um leitor aqui, gente. Assim, os judeus, favorecidos do Senhor, acima de todas as nações, desanimados pela sua fraqueza, apegados aos seus pecados, estavam tranquilos, num estado de letargia mental, aguardando a vinda do Messias prometido. Malaquias assegurou-lhes que o Messias viria no tempo marcado, mas isso significaria juízo para pessoas da espécie deles. Ok? Então eles estão lá, marromeno, quer dizer, mais ou menos, levando uma vida assim, vou ao culto quando quero, ofereço do jeito que eu quiser. Esse é o estado deles, e esperando o Messias. Só que ele fala assim, o Messias vem, mas não vai ficar assim não. Vamos continuar? Essa visão geral do livro do profeta Malaquias é uma visão bastante ortodoxa, de linha protestante, né? De linha ortodoxa, o jeito está me faltando a palavra, reformado. Tá? Um leitor para nós. Um leitor, gente. 6 disputas são registradas em 2 séries de 3. A primeira série enfrenta a questão básica, a queixa de que Deus não os ama. Ok? De que o povo está reclamando? Deus não ama a gente. Deus não nos ama. A queixa de Deus, de que eles demonstraram desprezo por ele. Deus falou assim,
Eles falaram, o Senhor não nos ama. E Deus falou assim, vocês me desprezam. Na segunda série, Deus enfrenta 2 vezes a queixa deles de que ele não fez nada em relação ao mal e à justiça. Essas 2 passagens enquadraram a exposição de Deus da justiça dos próprios israelitas. Muito bem, explicação, gente. Vamos dar a leitura de novo, a gente vai ter que voltar para o pessoal entender aí. Verso 2. Malaquias, capítulo 1 e verso 2. Eu sempre vos amei, assegurei a Yahvé. No entanto, vós me questionais. De que maneira nos tem amado? Ora, não era Esaú irmão de Jacó? Que lembra o Eterno. Ainda assim, amei Jacó. Isso. Vamos à explicação. Gente, presta atenção em mim, não leia outras coisas, não olhe para outro lugar. Depois você lê em casa, né? Porque senão você não participa da aula. Qual a resposta de Deus? Eu fico impressionado isso. Isso acontece com a gente hoje. Você tem uma questão com Deus, uma pergunta para você fazer. Nós aqui de linha pentecostal. E vai um profeta orar por você. E meio que esse profeta não fala o que você queria ouvir. Deus falou tudo, mas sabe naquele ponto que você queria saber? Parece que Deus não fala. Deus está falando assim, vocês estão dizendo que eu não amei. Eu vou mostrar para vocês que eu amei vocês. Como? Deus falou assim, Isaac teve quantos filhos? Aí o pessoal, 2. Quais são eles? Eu falei assim, Esaú e Jacó. Pois é. Então, essas 2 nações foram destruídas. De Esaú veio os Edomitas. Essa nação foi destruída? Aí eles disseram, sim, foram destruídos. Então, acabou ou não acabou? Acabou. Jacó foi destruído? Foi, 586, 70, 100 anos foi destruído. Tá. Vocês estão de pé, sim ou não? Sim. Então, eu aborreci Esaú. Eu não amei eles, por isso que eles estão destruídos. E se eles vierem construir qualquer coisa, eu destruo tudo que eles construíram. Aí que vem o questionamento. Aí ele falou assim, alguém que leu, acho que foi até que tinha lido. Se eu sou Senhor, o filho deve honrar o pai. Sim, senhor, pai. E a mãe? Sim, senhora, mãe. Sim ou não, gente? Sim. Sim, senhor, sim, senhora. Se eu sou Senhor, onde está minha honra? Vocês me desprezam a mim. É o que Deus está falando. Vamos lá? Aí eu vou pular, já falei sobre Edom. Olha o verso 6, eu preciso de um outro leitor, todos participando. Ora, o filho deve honrar o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos exércitos a vós sacerdotes. Ora, sois vós que desprezais o meu nome. Ora, qual que é a resposta deles? Gente, a resposta da pessoa que não tem noção, a resposta da pessoa que está perdida, do tipo assim, olha o cinismo, vou ser cínico para você entender. Cinismo é pecado, tá, gente? Então, vou ser cínico, sabe que cinismo é pecado. Estou sendo cínico para ensinar, não para ser cínico de verdade. Então, é um ensino. Espero que diferencie isso bem. Esse dia eu tive uma experiência fantástica, porque a Isabela falou assim, pai, você convidou umas pessoas. Não convidei de jeito nenhum. Não, mas elas entenderam que você convidou. Tá. A partir daquilo ali, eu fui ouvir uns sábios, e ouvi sábios, como o Ed Renekiewicz, e todo mundo acusando ele de coisas, e aí eu entendi claramente que ele não falou o que disseram que ele falou. Então a linguagem, gente, é muito difícil, por isso eu peço a você muita atenção no que estou dizendo, para que você entenda e a gente não tenha mal entendidos. Muito bem. Eles estão dizendo assim, o que eu estou fazendo de errado? E a vida do crente hoje é assim. Eu estou indo ao culto, eu estou fazendo tudo certo. Aí, você viu a resposta de Deus? Qual foi a resposta de Deus? Em que vocês estão me desprezando? Quando você vem no culto com má vontade. Quando você chega num domingo morto cansado. Se você pula, diverte, vai à praia, vai não sei o quê, tá cheio de Faustão, tá cheio de aqui, tá cheio de WhatsApp, tá cheio de vídeo, você tá com a cabeça cheia, que não te cabe mais uma gota de nada. Você viu, views, o nome não é views? Viu. Eu misturei português com inglês agora pra você. Viu. A sua cabeça, você vai chegar no culto, como é que você vai receber alguma coisa? Você não vai receber nada, não, Sua mente não suporta. A sua mente não suporta. Gente,
enfatizo para vocês, eu estou praticando o que eu estou ensinando. Olha, eu falei, o Senhor que nos deu essa palavra, pratique o silêncio, pratique a pausa, para de ver vídeo, para de ouvir, vai para o meio do mato, vai ficar com a cabeça vazia, larga tudo, para de pensar. Parece uma aula de budismo, estou dando uma aula de, sabe, tântrica. Sabe? Parece aquela coisa do rei Leão, né? Pratica meditação. Então, irmãos, pare. Então, se a pessoa chegar num culto, morta de cansado, se você chegou porque você pulou, por isso que eu não quero retiro na igreja. Por isso que eu não quero fazer retiro na igreja. Por quê? Porque lembra, nós fizemos um retiro e estavam algumas pessoas que queriam jogar sinuca, que queriam brincadeiras e queriam ir para a piscina. Quando estava na hora do culto, desse jeito aqui, ó, com a boca aberta, faltando deitar na cadeira, elas devem reservar energia para fazê-los. Então a acusação de Deus foi, onde que eles estavam errando? Vocês sabem, a gente já estudou um pouco aqui, que quando se oferecer a Deus, tinha que oferecer o melhor. Como que se oferece o melhor? Número 1, quando é primícia, quando é em primeiro lugar. Então pagou todas as contas e deixou o dízimo por último. Não, em primeiro lugar. E segundo, quando ele é verdadeiro. Qual mal dos israelitas ofereceram? A ovelha cega. O que é coxo, gente? Que a palavra coxo significa o quê? Você vai falar onde o boi come, né? Hein? Isso, a palavra coxo significa manco. Ou coxo significa aleijado, tá? Então, se falar coxo dos... Hein? Pode ser, então, coxo pode ser aleijado de uma perna ou das duas pernas. Pode ser das duas, tá? Então, coxo, tá? Muito bem. Então, Deus está dizendo que você não pode dar um presente para alguém, esse presente estando quebrado, esse presente está com defeituoso. É como se você desse uma bicicleta sem rodas, como você desse um pão embolorado. Então, o que significa oferecer uma cabra cega, uma cabra doente com tumor, um cordeiro com tumor? O que significa? Significa esse dízimo que não é dízimo. Significa dado com má vontade. Então o que Deus fala assim? Sabe o que é melhor para a igreja? Sabe o que é melhor? Sabe o que é melhor? Fecha a porta da igreja. Deus está falando com eles assim, é melhor você não ir na igreja, porque você está indo à igreja, mas eu não recebo o seu culto, eu odeio o seu culto. Gente, olha a gravidade disso, né? Isso aqui não é um incentivo para que não venha ao culto, mas é um incentivo para que venha ao culto da maneira correta. Estão compreendendo? Então, gente, vamos ir ao culto, mas vamos ir ao culto de maneira correta. Entrega dízimo de maneira correta. Entrega a tua oferta. Agora, oferta, estou generalizando, não pensando só em dinheiro. Oferta. Então, quando a gente, sobretudo no domingo, ou você precisa ter energia. Olha só, gente, é um problema, eu já assisti isso, igual eu falei, estudo algumas coisas que o Deus manda estudar, por exemplo, sociologia. Estou estudando sobre os adolescentes. Alguns adolescentes, eles estão com o celular até 2 horas da manhã, que é extremamente prejudicial. Eles estão meia-noite, 1 hora da manhã, 3, 4, quiçá às 5 horas da manhã, quem sabe, talvez. E como que chega lá na sala de aula? Ele chega inteiro? Não, ele chega para dormir, e hoje não se repreende mais, porque se fosse um aluno meu dormindo, eu ia mandar ele sair de sala de aula, ele teria que sair, né? Ele teria que sair da sala de aula, nos meus tempos que eu dava aula na escola, né? Eu não aceitaria, né? Com raras exceções, as situações, tá? Estou falando de vagabundagem, né? Então a pessoa não presta atenção, dorme, e se é que presta atenção, não tem mente. Por que ele não tem mente para guardar? Por quê? Sabe por quê? Virada à noite, com a cabeça cheia, estudando ciência. A ciência diz o seguinte,
é melhor você ficar sem comer do que ficar sem dormir. Alguém aqui tem experiência do que o brasileiro chama de ficar pescando? Aí você vai falar assim, uai, deve ser o Heitor, né? É o Heitor. Não, não é o Heitor não, rapaz. Pescando é uma metáfora. Mais ou menos assim. Tá vendo? Igual pescaria, que agora dá aquele belisquinho. Então a pessoa está assim. O que você está fazendo? Não, eu estou pescando, o cara está pescando. Que é quando a pessoa perde. Eu já até falei isso num culto. Num culto eu falei assim, ó, gente, uma coisa vocês vão fazer. Jamais critique quem dorme no culto. Aí alguém falou, como assim, pastor? Sabe por quê? Eu prefiro que você durma no culto, porque a pessoa veio e tem uma situação de trabalho, do que a pessoa que não veio. Porém que Deus sabe quando é tanto que a gente está cansado, sim ou não? Deus sabe. Agora, se a gente está o dia inteiro, eu estava assistindo, não sei o que eu estava assistindo, não sei se foi de uma mitologia grega, alguma coisa assim, ou de um rei, foi um rei, e o rei falou assim com o príncipe, você precisa deitar agora, você precisa dormir, foi isso mesmo, foi o rei. O rei falou assim, você precisa deitar agora, dormir, porque você vai se apresentar de noite. Então, tem alguns irmãos até do grupo de louvor, o que fazem no domingo? Tem que dormir à tarde. Energia, senão você não consegue. Agora imagina se a gente vai jogar bola à tarde o tempo todo. E joga a bola, pulou, fez, encheu um pandu, até não tem jeito mais. Que culto é esse que a gente presta? Que culto é esse? Estando quebrados. Então, eu estou transferindo, dizendo que o mau uso do sábado naquele tempo, entregando ofertas mentirosas, a ovelha cega, a ovelha estragada, a ovelha doente, e hoje prestar um culto, mais ou menos, um culto meia boca, que a gente não se dedicou porque a gente gastou toda a nossa energia, então, penso que o Senhor não venha receber. Pastor, os exemplos que a gente tem também de oferta não agregada é Caim e Abel. Sim, porque o Caim ficou nas últimas, no fim dos tempos, e tinha um coração mau, então muita coisa está envolvida, né? Então Deus vê o nosso coração. Então, até eu incentivo isso. Não estou incentivando pecado não, tá, igreja? Não incentivo pecado. Você pecou de manhã lá, você pecou tal, mas à noite você não vem no culto, não? O que Deus manda? O que o Espírito Santo manda? Vem no culto. Por quê? Porque você precisa se lavar. Eu gosto de John Stott, teve o Sandro Baggio, que eu falei, né? O grande evangelista que deu aula para mim, né? Um cara muito importante, né? Rodou o mundo todo. E esse Sandro ele falou assim, você toma banho antes de tomar banho? Porque você fica com vergonha de vir no culto que você pega, sim ou não? Você está morrendo de vergonha, eu estou morrendo de vergonha. Porque o que você fez de manhã, de tarde, cruz, credo, assim. Só que como é que você vai tomar banho? Onde? É no culto, por assim dizer, é uma metáfora. Né? Então, tipo assim, você vai lá, Senhor Jesus, tem misericórdia, apesar de ter feito. Então a gente incentiva que a pessoa vá à igreja. E não se desanime na igreja. Porque onde que ele se lava? É no culto, ele se lava com o sangue de Jesus, ele lava suas vestes, né? Todo no sentido metáfora. Vamos para frente. Precisa de um leitor? Ao mesmo tempo, essa série de palavras afirma que o grande dia de fato virá. 3:4, 3:17, 4:3. O livro é concluído em 4:6 com palavras sobre a lei de Moisés, os profetas Elias. Então, o que o israelita falou? Mas não é dízimo e oferta, a gente está aqui tomando ferrada, aqui a gente está tão pobre que a gente vai entregar dízimo e oferta, por isso que a gente está entregando assim. Ou o pessoal aqui do lado tudo próspero. Não era o erro de Asaf? No Salmo, qual o número do Salmo? 73, né? Então, é isso. Você olha alguém lá que está fora da igreja, você fala, a pessoa está mais próxima que a gente. Né? Aí que ele fala, o que Deus fala? Eu vou resolver essa questão no dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? A vinda de Jesus. Então, ele vai mandar Jesus, Jesus virá, né? E vai ser o dia do Senhor. A partir de então, o evangelho está anunciado aí. Quem for remanescente vai ficar com Jesus, quem não for remanescente vai ser condenado. Aí ele fala assim, ó, vou lembrar para vocês têm que guardar a lei de Moisés lá, ó. Essa lei está valendo. E fala assim, então o que significa olhar para a lei e olhar para Moisés? O que é olhar para Moisés e olhar para Elias? Olhar para Moisés significa, eu sei os mandamentos de Deus. Olhar para Elias significa, eu acredito em atos proféticos. Eu acredito que Deus move pela profecia. É isso. Vamos para frente, aí a gente vai...
Olha o que eu fiz, gente. Olha o que eu fiz aqui para iluminar suas mentes. Para iluminar nossas mentes. Vamos lá, olha o que eu fiz. Eu coloquei aqui, foi feito por mim mesmo. Então, eu anotei uma fonte de pesquisa, claro, pesquisei, porém que é muito complicadinho em certas datas. Então, eu coloquei essas datas aqui, mas vos afirmo já que, ó, o que eu coloquei aqui, ó? Aproximada, tá? Então, as datas são aproximadas só para a gente entender cronologicamente. O que eu coloquei? Então, o primeiro profeta, antes de tudo, eu pensei assim, um profeta bem antigão lá, no 890, então, antes de Cristo. O que eu pensei? Elias e Eliseu. Tá lá, nem aqui não pus. Elias e Eliseu. Vamos pensar em profeta que escreve. Por isso que eu estou começando com esse, profeta que escreveu. Então, antigão mesmo, velhão mesmo. Quem que a gente tem? Joel. Estão prestando atenção, gente? Joel. Então, em 830, perto de 800 e pouco, o profeta Joel anuncia os gafanhotos, ela anuncia já o Senhor chamando a atenção de Israel. Deus levantou esse profeta. Depois, a gente, em 750, apareceu quem? Oséias. Depois, 704, 600, apareceu quem? Que está lá na ponta. E a gente acha assim que não é. Então, põe Miqueias lá no meio, lá atrás. Depois vem Isaías, grande profeta, o ano mais ou menos 700 a.C. Depois vem quem? Quem, gente? Sofonias. Depois vem quem? Aí, aqui a gente já está, olha só, ele vai anunciar o cativeiro babilônico, que vai acontecer aqui nessa data, ó. Só que Jeremias nascido aqui um pouquinho antes. Aí vem quem? Vem aí, tipo assim, aí está no tempo de Jeremias, porque aqui já vai acontecer o cativeiro. Aí vem quem? Obadias nesse meio. Vem quem? Aí vem o profeta Naum, que vai falar contra quem? Contra Nínive. Aí vem o Abacuque. Tá vendo? Então aí você compreende as coisas, porque se Abacuque está nesse ano aqui, já 600 antes de Cristo, perto do ano 600 e tal, então você vê que já naquele tempo já que a destruição já tinha sido anunciada. Aí nós temos aqui Ezequiel já no cativeiro babilônico, ele já está no cativeiro, tá? Aí nós temos aqui Daniel já no cativeiro babilônico, era um menino de 16 anos, a idade aí do Samuel, do Gabriel. Depois a gente tem aqui, aí acabou o cativeiro. Está no 6 a.C., 586. Passa 70 anos, aí a gente chega aqui, 520. Né? Pensa em 590, tal, 600 anos, aqui, ó, dos 600 até aqui, ó, passou 80 anos. Aí nasce Ageu, depois de Ageu nasce o Zacarias. Ageu era o velho, então Ageu pega essa data aqui tudo, aí vem Zacarias. Bom, então acabou. Aí 100 anos depois disso que vai aparecer o nosso. Bom, aí guardaram tudo, né? Tá tudo na cabeça, isso aqui é bom. Aí o Malaquias é o último. Então, tá vendo, gente? Aí vocês já sabem a história de Israel toda aí. Se vocês acompanhar isso aí, tá bom? Vamos para frente. Oi? Aí, maravilha, isso aí. Né? Então, gente, eu não quero aplicar uma prova nem para vocês terem decepção com vocês mesmos, nem para eu ter decepção. Né? Falei que vou aplicar a prova, mas se eu aplicar a prova, estariam... Quem está preparado com a prova? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Não tem nenhum de vocês que está preparado? Só Emanuel? Então, entendeu, gente? Porque, tipo assim, o que é escola? Não é isso? Escola é isso, gente. Eu tenho que aplicar, né? Mas assim, enfim... Espero que deseje de coração. Se você não desejar de coração, não adianta eu fazer uma prova aqui para eu ter decepção aqui. Ué, mas não sabe nem o que a Ageu está falando. Mas não sabe nem um versículo de cor de Ageu. Não sabe nem quem é Obadias na Bíblia, entendeu? Esse tipo de coisa. Imagina se a gente fizesse isso. Se a gente for fazer um teste, assim, o que cada um está falando. Então, assim, eu não tenho intenção aqui intelectiva de formar teólogos, não. A minha intenção é levá-los à doutrina qual o Senhor me mandou, tá? Então, é por isso que eu não estou aplicando a prova. Eu posso chegar um dia e falar, gente, vou fazer uma prova aí. E posso aplicar uma prova para os irmãos. A prova vai provar alguma coisa para vocês mesmo e para mim. Mas, eu acho que seria bobagem. Vou passar o 2 aqui. O 1 a gente já viu. Passar para o 2. E o 2... vamos voltar lá para o livro de Malaquias.
Deixa sua Bíblia aberta aí. Olha o 2:2. Eu preciso de um leitor no 2:2, que não seja o Samuel. Por causa que o irmão já está participando bastante e eu agradeço, inclusive. 2:2. 2:2. Se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração a honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já a tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Irmãos, a palavra de Deus está revelando como Deus é. Gente, quem que amaldiçoa? É Deus ou o diabo? Deus. Você precisa ter isso em mente, que quem amaldiçoa é Deus. A pergunta é, como sair da maldição de acordo com o verso 2? A minha mãe acabou de ler. Como sair da maldição de acordo com o verso 2? Pode responder. Estou te perguntando, ué. Eu acabou de ler, ué. Gente, quem responde para mim? O que tem que ser feito para sair da maldição de acordo com o verso 2? Minha mãe não responde. Então, ele falou assim, o que vai resolver? Propor ao coração e falar assim para si mesmo, poxa, eu preciso buscar a Deus. Eu vou parar com isso. Eu nem sei como fazer para parar. Eu nem tenho forças para parar. Mas eu quero... Então, Deus está falando para que a gente proponha, é tipo um papo, imagina que fosse aqui um espelho. Ô Flávio, o negócio está meio feio para o seu lado, né, irmão? Cara, vamos ter um papinho aqui, mais ou menos isso. É que você olhando para você mesmo, não é acusando os outros. Seu pecado, seu pecado, seu pecado. Porque pecador com pecador. Mas é a gente propor no nosso coração assim. É mesmo. Eu quero glorificar Deus com a minha vida. Então Deus falou assim, o que Deus fez então? Estou perguntando, o que Deus fez, de acordo com o verso 2? Amaldiçoou. Como que ele amaldiçoou? Ele falou assim, eu já estou amaldiçoando a sua bênção. Como amaldiçoa a bênção? Pergunto, o que é bênção para que essa bênção seja maldita? O que é bênção? Saúde. Prosperidade. O que é bênção? O que você come. Imagina que você não pode comer mais gostoso. Imagina que você não pode comer mais gostoso. Imagina que você não tem o que comer. Imagina que o dinheiro não dá. Você quer uma angústia na vida? Isso aqui é para pobre, desculpa os ricos da igreja. É quando o seu dinheiro não dá. É ou não é, gente? Que o dinheiro não alcançou e vai ficar a conta para trás. Isso é horrível, sim ou não? Horrível. Só quem passa aperto que sabe disso, tipo assim, você já dividiu, você já entregou dinheiro, você já entregou oferta, você já fez tudo que... Aí você fala, gente, eu vou ter que empurrar essa dívida mês que vem. E que é uma coisa pior do que isso? É ter que pedir dinheiro a alguém. Porque você tem uma situação, como é que você não dá um remédio para um filho? Fala para mim. Como é que você não dá? Tem jeito de não dar? Tem. Não tem. Não tem jeito. Quer dizer, você não pode esperar. Criança não pode esperar, tem desenvolvimento. Então o que você faz? Normalmente você vai socorrer alguém. Normalmente é assim. Pai, mãe, meu chapa. Vai lá no pai. Alô, pai? Ô, paizão. Ô, pai, seu cara... Vou te falar, sou um pai de verdade, hein? Como diz meus filhos, foi bom ter um pai, filho. Se tiver um carro até ajuda, né, pai? Porque filho, pai, se não tiver carro, não... Então vai o pai e mãe. Não estou falando que isso é pecado, não. A pessoa vai pedir, ô mãe, me ajuda, pai. É ou não é, gente? E daqui a pouquinho, se você tiver um irmão rico, igual eu tenho irmão rico, é bom. Você tem que ter irmão rico, cara. Por isso, viu, irmão? Você tem que, o Samuel tem que ficar rico para você pedir dinheiro para ele, cara. Esse é o seu Samuel, quebra aí, cara. A gente é irmão, cara. A gente nasceu junto.
Entendeu? Você tem que fazer assim, o guia essa turma toda, aí você fala, entendeu, Gi? Entendeu, Gi? Você vai ficar rica para você ajudar a Maria. E assim por diante, entendeu? Você fica rico e assim os irmãos ricos. Ali é a irmã rica. O Mateus precisa, ele vai em quem? Vai na Leia, cara. Pois é a irmã rica do cara. Recebe aí, mano. É assim que a gente vai. Agora, se for igual a minha mãe, eu sou uma irmã, filha única, e filha única, não tem onde correr, não. É pai e mãe mesmo. Né? Bom, muito bem. Brincadeiras à parte, então é isso. O que eu quero doutrinar, então? O que eu quero doutrinar a igreja é o seguinte, gente. Por isso que, nesse sentido que eu estou falando, como é que você ora quebrando maldição? Tem jeito? Tem jeito de orar quebrando maldição? Não, não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque Deus está maldicionando. E o que você faz para tirar a pessoa da maldição? Fala para mim, estou perguntando. Não. Intercessão é interessante, que você pode pedir, mas não resolve. O que tem que ser feito para a pessoa sair da maldição? Hein? Simples assim. Ela tem que querer. Como que ela faz isso? Ela vai perguntar, mas eu quero, o que eu faço? Aí você vai falar o quê? Hein? Vai se converter. Se converter. Vá se converter. Então, gente, não vem pregar. Eu acho que eu encostei aqui. Foi isso mesmo que aconteceu. Deixa eu ver. Isso, ver se vai voltar. Vai voltar. Então, gente, quando a gente for, não adianta você falar assim, você está orando para tirar o urucubaca. Tudo bem. Então, parece até uma reza, não é? Você está orando para quebra de maldição. Você está orando porque teve uma macumba em cima da pessoa. Urucubaca. Urucubaca é uma palavra é uma palavra indígena que significa uma mandinga. Aí você piorou, né? Uma macumba. Agora, entendeu? Quer dizer, um feitiço. Urucubaca é feitiço. Então a pessoa está em urucubacada. Nossa Deus, aí não. Isso não existe, eu que estou inventando. Chama neologismo, novas palavras. Urucubacada, a pessoa está enfeitiçada. Então você vai orar para esse feitiço quebrar. Então, quer dizer, parece ter uma reza. Faz isso ou não faz? Então faz. Mas no sentido de vida, gente, se a pessoa viver uma vida errada, está na maldição. Tá? Vamos passar para o 3? Preciso de um leitor para nós? Por causa da vossa contínua e má. Olha só o que está escrito aqui. Ó. O dia vindouro do Senhor, Malaquias replica ao ceticismo dele. O dia vindouro do juízo dará resposta ao motejo dele. Mostrará se no final das contas valeu a pena servir a Deus. Mais sobre 3. Isso. Leia o verso 5 do 3. 3, 5. Eis que virei a vós, outros, trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, que privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa. Proclama o Senhor dos Exércitos. Então, gente, olha só que interessante. A gente acha que as pessoas que estão fazendo errado, parece que elas estão se dando bem, parece que elas estão felizes. O que Deus falou? Não, não vai ser assim não, eu vou entrar em juízo contra elas. Agora lê o 3, verso 1, um leitor aí pra gente, outra pessoa, gente. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante das pessoas. E então, de repente, Adão, Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem desejais, virá para o seu cautela. E ele certamente vem, anuncia a fé dos exércitos. Então, o que acontece? Olha só que interessante os profetas. Lembra que a gente estudou Zacarias? Lembra, parabéns. Que Deus está falando uma coisa aqui, de repente Deus fala lá para o futuro, longínquo. Deus está falando assim, olha, eu vou enviar o profeta Elias, então você vê que ele envia o João Batista, depois ele envia o mensageiro do Senhor, ele envia Jesus Cristo. Olha só, gente, antes de Jesus Cristo vem quem? Anunciando que Jesus viria. João Batista. Então, João Batista é a voz que clama no deserto, ele está anunciando isso. Quem?
Isso vai acontecer de novo. Vai acontecer que o profeta Elias, o que vai acontecer? Que lá em Apocalipse 11, quem que vai aparecer para poder o Jesus voltar? As duas testemunhas. Tanto é que alguém pensa que até Moisés e Elias. Pra vocês terem uma ideia, o que significa? Que se Moisés e Elias vão voltar, ou se qual os outros dois podem ser? Enoque e Elias. Quer dizer que Elias, hein? Porque Elias não morreu e Enoque... Então eles vão anunciar. Então o profeta Elias tem que vir. Porque ele está falando que o profeta Elias vem antes do grande terrível do Senhor. Significa, gente, que as duas testemunhas virão, que eu já falei aqui, você já sabe de cor, que as duas testemunhas vêm anunciando que o Messias está vindo. E o que vai acontecer com eles? Isso, eles vão ser... Não, tiro não sei. Mas que eles vão ser assassinados, não, quer dizer, se é por tiro... Né, tem qualquer piada, né? Como que Caim matou Abel? Não sei, nem fala, você já sabe. A gente assim, como é que matou? Não sei como é que matou, não. Mas se ele vai tomar tiro, mas diz que eles vão morrer e que vão ressuscitar. Entenderam, gente? Que então vem o profeta Elias. Olha que interessante. Então, gente, que esperança isso nos dá? A gente não fica muito revoltado de ver pessoas não cristãs se dando bem? Parece que elas são cultas, parece que elas não abortam, parece que elas não passam problema financeiro, parece que o casamento vai bem, parece que elas são tão bonitas, tão saudáveis, tão cuidadas, parece que não envelhecem, como tipo ator de Hollywood. Aí vai olhar a pessoa quando tem, que beleza, a pessoa mais linda do mundo, aí tem 60 anos, 70 anos, né? Que as pessoas, parece que não envelhece, parece que o mal não acontece com elas. O leitor para nós. Capítulo 3, versículo 7 a 12. Os dízimos, outra mudança brusca de assunto. Sonegar os dízimos, não entregar o dízimo, chama-se roubar a Deus. Por quê? Pela constituição mosaica, né, o Pentateuco, o dízimo era propriedade de Deus, sobre a qual o doador não tinha mais direito do que sobre a propriedade de outrem. Notar a promessa de prosperidade que Deus faz aos dizimistas fiéis e o desafio para se averiguar se ele a cumpre. Então, se uma coisa não é nossa, por exemplo, o que não nos pertence, de acordo com Romanos 12, não pertence a nós, a vingança. Você não pode se vingar. Se a gente usar de vingança, a gente está usurpando de Deus. O que a gente é? Ladrão. Se o que Deus diz e aquilo pertence ao Senhor e a gente tira, a gente está roubando a Deus. E ele falou, mas o que a gente está roubando? Como é que uma pessoa rouba a Deus? Porque aquilo pertence a Deus. Um leitor? Não, tem que ser outra pessoa. O irmão já leu. Preciso que as pessoas participem. Não, ceticismo. Ceticismo nacional, os judeus não criam na promessa. Consequentemente aos dízimos. Então os judeus não criam, como as pessoas hoje. Então eles não criam, não, dízimo não tem nada a ver, não. Por quê? Por que não tem nada a ver? Quem não é dizimista está prosperando, então não tem nada a ver. É a conclusão que as pessoas chegam. Porque se o ímpio lá fora não é dizimista e está prosperando, qual a conclusão que você chega? Que ele não precisa ser dizimista para prosperar. Mas a questão do ímpio é outra a respeito da pessoa de Deus. Pode continuar. Achavam que os oferecidos a Deus eram petistas. Como é que as pessoas acham isso? Só vou dar dinheiro para pastor? Ou vou dar dinheiro para a igreja? Ou vou dar dinheiro para pobre? Ou vou dar dinheiro para cara fumar maconha? Porque antigamente eles usam mais negócio de droga hoje. Mas assim, antigamente era assim, você acha que eu vou dar dinheiro para o cara porque ele vai beber cachaça com aquele dinheiro que eu der? Continue. Resposta de Malaquias. Esperem.
é uma ordem. Esperem e vejam. O fim mostra-lo, Mostrá-lo-á. mostrá-lo-á. Isso, mostrá-lo-á. Tá? Beleza? Gente, eu preciso que alguém leia aqui o 16 e 17. 3, 16 e 17. Aí pode continuar, Emanuel. Depois que alguém lê, tá? Deixa alguém ler aqui, ó. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. O Senhor assentou e ouviu. Um livro de lembranças foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor, e para os que pensaram no seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia quando eu fizer minhas joias, e eu os pouparei, como um homem poupa o seu próprio filho pelo servo. Olha que interessante. Gente, sabe qual é o nome disso? Remanescente. Tem um monte de rebelde, tem um monte de revoltado, tem um monte de desviado, tem um monte de à toa, tem um monte de vagabundo, tem um monte. Mas tem pessoa que fala assim, apesar de pecadores, estão na igreja. Apesar da gente ser falho, está na igreja. Apesar dos pesares, está na igreja. Então Deus sempre está falando que o fim, mostrar-lo-á, o fim vai mostrar. Então você acha assim, que o cara está se dando bem sem Deus? Que o cara, esses dias parece que eu vi até o Gabriel falando alguma coisa nesse sentido, não, a pessoa não tem Deus, mas está se dando bem. Não é, Deus, mais ou menos essa ideia do meu Gabriel é essa. Você acha que alguém está lá fora e está se dando bem, meu filho? Ele não vai se dar bem. Então as pessoas têm essa ideia. Ah, não, que não vale a pena, não. Eles achavam que o dinheiro e o esforço oferecido a Deus eram o quê? Estou perdendo 10% do meu salário. Estou perdendo meu tempo. Eu estou perdendo minha juventude de estar lá na igreja. Aí Deus está falando assim, não, as coisas não são assim. Pode continuar aqui, ó. Esta bela passagem. Olha lá, poucos fiéis. Quem são poucos fiéis? Sempre o remanescente. Um tempo de geral apostasia, a animarem Não, animarem-se aos outros. Registrando o nome deles para memória naquele dia. Tá vendo? Então, gente, olha que interessante. O que é interessante? É o registro de Deus. E a Bíblia diz assim, aqui, você precisa ler o Malaquias, palavras duras. Então, gente, as nossas queixas e reclamações, Deus está ouvindo. E Deus sabe que é alguém que serve a Ele. Se você está procurando, você fala, se você está se esforçando, mesmo que você falhe, eu tenho uma palavra boa de esperança para você, mesmo as suas profundas falhas. Se você perseverar, Deus vai te salvar. Deus vai te ajudar, porque está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aqueles que repelirem o Senhor, aqueles que não querem receber a cura, aqueles que não querem receber o Senhor, que não querem nem ir à igreja, não querem nem ouvir a Deus. Ele tem que trabalhar, né? Ele tem que divertir, né? Tem que viajar, né? Porque esses eram os problemas do sábado. Eles estavam fazendo as coisas e não tinham tempo para Deus. E esses que parecem que estavam em Deus não estavam. E o capítulo 4, vamos para o capítulo 4. Capítulo... E eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Você vê aí, bem parecido com o inferno, né? Bem parecido com o inferno. Ele fala assim, olha, as pessoas vão ser palha. E o que eu vou falar vai ser fogo. Fogo com palha, o que dá? Destruição, né? Verso 2, outro leitor. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e sereis
pois sereis como um desvio da levadura. Então, da estrebaria, gente, né, do curral. Então, gente, observa sempre assim, há uma diferença do que serve e o que não serve a Deus. Guarde isso. Isso para nós é um grande arrimo, é um grande alicerce, é uma grande rocha, é um grande refúgio, é um grande castelo no qual nos refugiamos. É que Deus realmente sabe quem o serve. Eu quero que um leitor em capítulo 3 e verso 18. Então retornareis e discernireis entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por quê? Porque estão falando assim, não vale a pena. Deus falou assim, não, vocês vão ver a diferença. Mas qual que é o problema? Quando é que a gente vai ver a diferença? Hein? Quando é que a gente vai ver a diferença? Muitas vezes. Hein? Só lá na frente, entendeu? Então pode ser, nessa vida a gente é quase tudo igual, sim ou não? Sim, ué. Tem ímpio que morre com 80 anos, sim ou não? E tem justo que morre com 50? Tem. E justo que morre com 20? Tem. Você vê o Ruth Sonteiro, grandes Deus lá morreu com 28 anos. Grandes homens de Deus com 28, quer dizer, não viveram direito. Jesus morreu com 30 anos ou 33. Aí vem um pecador, está morrendo com 90 anos. E você viu a diferença? Não. Não tem diferença nenhuma. O cara viu a vida, meu chapa. Mas quando a gente vai ver a diferença? Lá no final. Só lá no final que você vai ver. Aí ele falou assim, outras vezes vocês vão ver. Vocês vão ver a diferença. Então, gente, não para com essa conversa fiada lá do mundo. Não vem me pagar de santo, não. Olha a conversa deles. Não vem me pagar de santo, não. Sabe por quê? Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador, sim ou não? Sim. Mas são iguais? Então, por que a Bíblia fala que então um grupo vai ser salvo se tudo é igual? Responde para mim. Se tudo é igual, por que alguns vão ser salvos e outros condenados? E o que significa? Que não é tudo igual. Porque existe um pecador, que é o cântico da harpa, um pecador remido. Existe um pecador remido. Existe um pecador que fala, a gente peca ou não peca? Peca. Mas você fica enojado ou não fica? Fica. Então você é um salvo. Você fala, isso aqui está errado. Parece que a carne é uma coisa, é como se fosse duas pessoas. Sabe personalidade múltipla? Parece que a minha carne está pedindo uma coisa e o meu espírito pedindo outra. Sim ou não? Está escrito lá na Bíblia? Sim ou não? Sim. 5,17 de Gálatas, está escrito lá. Porque a carne milita contra o espírito, lutando para que não seja feita a vossa vontade. Então existe uma guerra de revolta, de ira, de carnalidade. Existe um espírito que fala assim, não, vamos ser humilde, obediente, temente a Deus, vamos esperar no Senhor. Mas existe dentro de nós uma ira, uma revolta, um pecado, um desejo de prazer. Uma carne que deseja o pecado, que quer dar uns beijos, quer dar uns amassos, quer fazer uma coisa errada, que quer comer sem parar, que quer o que é errado. Existe dentro de nós alguém nobre, espiritual, que não quer se curvar, que ama a Deus, que teme a Deus, que respeita o Senhor, que quer ir a culto. E tem uma parte de nós que não quer o culto, que não quer Deus, não quer nada, quer sexo, droga, rock and roll. E é todo mundo. Não é um ou outro, não. Todos nós temos isso. Mais forte ou menos forte. E uma parte dentro de nós, assim, que quer ser crente, quer ser espiritual, quer ler a Bíblia, quer perdoar, quer viver de acordo, quer estar na presença de Deus, quer adorar o Senhor, quer estar na presença do Senhor, quer se sentir feliz em adorar a Deus, quer ir para o céu. Uma guerra infindável. Uma guerra infindável. Né? No qual o maior vilão somos nós, algozes de nós mesmos, cruéis com a gente mesmo. Aí, precisamos de uma graça de Deus, Senhor Deus, tem misericórdia. Então, liberta-me de mim. Eu quero ser tua casa. Que são cânticos espirituais. As pessoas acham assim que cântico bom é um cântico antigo. Para de falar besteira. Por quê? Porque há cânticos modernos que expressam muito bem o que a gente queria. Me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa. Então, são cânticos que esperam que o maior vilão sou eu.
Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. São cânticos que estão expressando de uma modernidade, de um crente na modernidade líquida, um crente na hipermodernidade, que sofre com o pecado assediando o tempo todo. O que eu mais sei fazer? Fala o que a gente faz bem feito, fala para nós. O pecar. Aí faz bem feito. Por que faz bem feito? Porque gosta. O que eu sei mais fazer? Qual que é o cântico? Qual que é o cântico que diz isso? Não, e a canção do... Eu sempre falo pelicano. A canção do publicano. Eu esqueci o texto. Qual que é o texto, gente, da canção do publicano? Como é que é? Eu lembro o solo da guitarra na cabeça, sei o baixo, o teclado, sei tudo é música, mas não sei a letra. Isso. Será que ainda pode me amar? Um pecador, entendeu? E o mal que eu não quero. E o pecado está sempre em minha porta. E pecar é o que eu faço de melhor. Mas eu não quero ser assim. Então clamo do fundo, do abismo, da minha existência, Senhor, tem misericórdia de mim. Gente, essa é uma marca de salvação, sabe? Gente, olha só, não estou apoiando o pecado de ninguém, nem o meu, nem de ninguém. Mas é nessa misericórdia, é nesse amor, é que a gente está caminhando. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Amém. E falar assim, poxa, pastor, é tão errado. Você já se sentiu aí sentado aí, ouvindo uma pregação, seja lá o que for, a gente é tão incompatível com a Bíblia, é tão incompatível com Deus, no sentido de que em nós habita corporalmente o pecado. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, ué. Então você sente aquele pecado e aquilo que prega lá, sabe? Meu Deus. Aí ele... Verso 4. Então ele está falando assim, olha, você vai saber os mandamentos, tá? Os mandamentos estão valendo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Lembra ao verso 5. Eis que é o profeta Elias, antes que venha um dia que é grande e terrível do Senhor. Então, ele diz isso, né? Que viria lá antes que vinha um grande dia do Senhor, então vai aparecer as duas testemunhas. Nesse caso aí não era Elias, é o João Batista. Verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e a terra com maldição. Olha que interessante. Como termina o Antigo Testamento? Com qual palavra? Maldição. Maldição. O trabalho de Cristo, então, gente, uma das coisas que mais destruiu o mundo é que os pais, desculpa aqui, eu não quero ofender ninguém, tá? Eu não quero ofender ninguém. Os pais não amam mais seus filhos. Não existe mais que os pais amam os filhos. Pastor, não fala isso na igreja não, que você vai ofender as pessoas. Olha só, eu prego duro e na minha vivência eu não sou duro com as pessoas, não. Eu não gosto de estar falando tete a tete, eu não gosto de estar... Por isso que eu não gosto... até o aconselhamento, porque às vezes vai falar coisas muito fortes. Então eu prefiro pregar duro no púlpito. Olha só, os pais não amam seus filhos mais. Aí foi como assim mais? Porque antigamente amava muito mais. Ora, agora eu pergunto, lá no passado algum pai, alguma mãe não amou seus filhos? Sim ou não? Sim. Então lá no passado já tinha esse pecado, sim. Porque ofereceram seus filhos em sacrifício a Moloque. Então, e os filhos, de acordo com a Bíblia Sagrada, que já é mais normal, filho não ama pai, não. Filho e filha não ama seus pais. Não ama seu pai, e principalmente se esse pai tiver defeito. E tem. E mãe tem defeito?
Tem? Não sabia que mãe tinha defeito. Então, os filhos não amam a mãe, não. Filho não ama pai, não ama mãe. A tal ponto que a Bíblia fala assim, que você não deve desprezar alguém quando envelhecer. Quem é essa pessoa? A mãe. A Bíblia diz assim, não despreza sua mãe quando envelhecer. O que filho tem de pai e de mãe? Nojo. Filho não gosta de cheiro de pai, de cheiro de mãe, que cheira de amendoim. Não gosta de ver suas rugas. Não gosta de ver seu cansaço, suas birras. Sim ou não, gente? Estou falando besteira. Não, então, gente, quem que gosta aqui de pessoa velha? Quem? Porque eu lembro, não quero, gente, Deus é minha testemunha, o Espírito Santo é minha testemunha. Estou falando aqui para poder te falar que eu sou bom, que eu não tenho nojo. De fato, eu evito o nojo mesmo. Mas quando eu tinha 15 anos, lembro que fui cortar o pé, ia falar cortar o pé, foi o que isso? Cortar a unha do pé de um senhor velhinho. Mas cadê a família para cortar? Quantas pessoas foram jogadas, desculpa falar assim, jogadas no asilo? Jogadas. Eu estou falando do velho que quer ir, não, porque a pessoa que quer ir é tão tranquilo. Então, ninguém quer um velho, sobretudo velho decrépito. O que é decrépito? Aula de português. O que é decrépito? Eu assisti o filme O Conde de Monte Cristo, aí fala assim, um velho decrépito. Eu falei, opa, decrépito, doente, caído, fraco. Então, gente, a gente não quer. Então, olha como que a Bíblia termina o Antigo Testamento, dizendo que pai e mãe têm que se converter, parar de ser egoísta, parar de ser mal com seus filhos. E falou que Deus, para não ferir a terra com maldição, este pai e mãe tem que amar mais os seus filhos, porque esse pai e mãe são egoístas e querem só de si mesmos. 2, esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda é que esse filho e essa filha precisa amar pai e mãe. Filho e filha acha que sabe mais do que pai e mãe? Acha que pai é um imbecil, que a mãe é um imbecil que não estudou direito e não sabe de nada. A mãe se torna empregada, o pai é um empregado e só serve assim. Alô, pai, precisando de R$50, estou precisando de R$1.000 emprestado. Então, eu deixo essa palavra para todos nós, para quem tem pai e mãe, ou para quem é pai ou mãe. A minha palavra para você que é pai e mãe, você que é pai e mãe, ame mais seus filhos. Como alguém tem a pachorra, vou usar o termo errado agora, estou falando na língua portuguesa de Portugal, pachorra é português, né? De Portugal, não brasileiro. A pachorra de perguntar como que eu amo meu filho. Você não vai perguntar isso para mim não, né? Não vai não, você não tem coragem. Porque é a mesma coisa que você perguntar assim, como é que se ama alguém? É o mesmo erro. Então precisa amar mais esses filhos. Então você que é pai e você que é mãe, precisa amar os seus filhos. Só um minutinho. Precisa amar. E você que é filho, precisa amar mais seu pai. Você que é filha, precisa amar mais seu pai. Você que é filho e que é filha, precisa amar sua mãe. E dentro dessa linha, não esqueça dos vivos, vô, avó, tio, tia, bisavô, bisavó. Pode falar aqui. O que é pachorra? Não, pachorra, a palavra pachorra significa paciência. Então, quando o pessoal, falando tem a pachorra, ele não sabe nem o que está falando, porque ele não sabe o que significa pachorra. Mas a palavra pachorra, na língua portuguesa, é usada tipo assim, teve a cara de pau. Mas pachorra é outra coisa. Pachorra é uma palavra da língua portuguesa de Portugal, não é uma palavra brasileira. E o pessoal usa tudo errado. Então eu estou ensinando porque a gente está na escola. Teve a pachorra. Não, então significa paciência. Mais paciência. Mas aqui no Brasil ele não é usado, entendeu? Porque o brasileiro ele usa qualquer termo. Por exemplo, o pessoal de qualquer língua nunca vai entender o brasileiro.
Eu vou falar para você, nossa, fui ali, tinha gente pra chuchu. Fala isso em inglês. Nunca vai entender. Dei um pulinho na casa do fulano. Fala isso na língua portuguesa inglesa, o pessoal vai fazer, o que você está falando? Entendeu? Qualquer língua, ninguém vai entender o que o brasileiro fala, não. Vou te contar, viu? Quando a pessoa fala assim, ele não vai contar nada. Vou te contar, né? Ou nem te digo. Ninguém entende isso nas outras línguas, tá? Beleza? Entenderam? Bom, gente, então, espero de meu coração isso, que quem aqui é pai e quem aqui é mãe, passe a amar mais os seus filhos, porque às vezes você não liga para o seu filho, nem para sua filha. 2, se você é filho, porque quem aqui não é filho? Tem que amar mais seu pai e amar sua mãe. Não importa se esse pai é bom, se essa mãe é boa ou não. Não importa. Então ele diz, e eu, Senhor, vai converter, porque se não converter o coração desse pai para os seus filhos, e o coração desse filho para os seus pais, eu vou ferir a terra com maldição. Por que a terra está amaldiçoada? Por causa disso. Porque as pessoas olham assim, amaldiçoa o seu pai e sua mãe. Está escrito no livro de Provérbios, há uma geração que não abençoa seu pai e a sua mãe. Livro de Provérbios, portanto, em 1000 anos antes de Cristo, já tinha esse problema. Porque meu pai não é da minha religião, porque meu pai não é cristão, porque alguma coisa assim, ou os defeitos que o pai tem. Porque ao longo do tempo você está vendo que sua mãe é vaidosa, se é mentirosa, se seu pai é mentiroso, se seu pai é um pecador, assim assado. Vamos ficar de pé? Nós vamos terminar. Gente, a gente conseguiu aí, pela graça de Deus, os profetas menores, os profetas maiores a mais maior, né? Nosso português aqui é bem mais maior, né? Bem maior, e a gente precisa ter um conhecimento bem genérico para que a gente consiga fazer um resumo adequado. Oremos. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por tua palavra, obrigado pelo Malaquias, obrigado por Esdras, obrigado por esses que deram suas vidas para que o Evangelho, ou no caso os profetas, chegassem até nós, os escritos. Meu Pai, dá graça a mim, dá graça a nós, quem aqui é pai e mãe, para amar mais seus filhos, e quem é filho e filha, para amar seus pais. Eu peço ao Senhor a graça da gente guardar os sábados, no sentido de que guardar os cultos, e ser fiel dizimista e ofertante, entender que uma parte do nosso dinheiro não é nosso, mas é de Deus. Eu peço essa bênção, essa graça para cada um que aqui está, no nome de Jesus, e aqueles que assistem vídeo, para a glória de Deus. Amém.